As chuvas continuam no sul do país e as lavouras estão sendo impactadas. Então, lá no Paraná, os produtores que sofreram danos com os temporais, podem renegociar dívidas. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná disponibilizou então um guia passo a passo. Vamos então saber mais aí do guia agora com Ana Paula Kowalski, que é técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-Senar do Paraná. Boa tarde, bem-vinda, Ana Paula. Boa tarde, Simone. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso em tê-la aqui para essa conversa. Agora, Ana Paula, como deve proceder, então, aquele produtor que pretende renegociar dívidas? Bem, essa renegociação, tanto das dívidas de custeio quanto de investimento, elas já são previstas no Manual de Crédito Rural. Então, é um passo a passo que a FAEP sempre orienta os produtores para que eles possam seguir, possam ter um modelo para apresentar nas suas instituições financeiras. Ele já tem um modelo pré-definido, informando que tipo de perda ele teve, em decorrência de que evento climático. Ele tem que exibir ali, comprovar que ele de fato vai ter uma perda quantitativa e de dinheiro propriamente dito, né, que ele não vai ter como arcar com as suas parcelas de financiamento, e ele apresenta isso na instituição financeira onde ele adquiriu o crédito. Ana Paula, você falou que essa consulta, para renegociar dívidas, então, de custeio e também investimento, está disponível lá no Banco Central, não é? No site, enfim. Nesse caso, mesmo assim, então, os nossos produtores, eles têm aquela dúvida para como fazer, como agir, sempre surgem dúvidas? É porque a gente teve uma série de eventos climáticos, né? Às vezes o produtor, por exemplo, esquece de fazer seu laudo técnico agronômico, que comprova que ele de fato teve perdas na sua lavoura, na sua safra. Muitas vezes o próprio município declarou situação de emergência, de calamidade, isso auxilia na comprovação do processo, e de realmente procurar a instituição financeira dentro do prazo determinado, né? Dentro do mais breve possível, assim que ele tiver todo esse levantamento, ele já procurar a sua instituição financeira. Nem sempre é uma garantia de que ele vai conseguir essa prorrogação, mas quanto antes ele reunir essa documentação e apresentá-la conforme os modelos que nós disponibilizamos no site do sistema FAEP, mais ágil, mais célere, mais fácil fica para o banco avaliar esse pedido dele. E essa prerrogativa, né, dele solicitar essa renegociação, como você falou, está sim prevista no Manual de Crédito Rural, assim que ele contrata a sua linha, seja de custeio ou de investimento. Paula, qual o prazo, então, que esse produtor tem para fazer todo esse levantamento, preencher todos esses documentos, para poder dar entrada, nessa solicitação? Ele tem que realmente fazer as suas comprovações de perda e imediatamente a sua instituição financeira, não deixar o financiamento vencer. É muito difícil que isso aconteça, porque ele tem ainda um prazo além da colheita da sua safra para fazê-lo, mas como a própria instituição tem um fluxo tanto de recebimento de propostas quanto de vazão dessas propostas que já estão contratadas, a gente aconselha que o quanto antes, assim que ele registrar essa perda, que ele tiver as comprovações em mãos, ele se dirija à sua instituição financeira. Isso agiliza o processo, facilita para ele e com certeza vai propiciar uma análise mais célere do processo também. Essa renegociação aí, a gente está falando dessas últimas chuvas, que acabou prejudicando, afetando lavouras, Quantos produtores estão enfrentando dificuldades? Será que a gente tem como saber esse número, que eles estão enfrentando dificuldade para quitar esses financiamentos? Nós não temos um quantitativo, até porque depende de cada caso, né? Alguns produtores têm seguro, outros têm Proagro, e realmente eles precisam levantar essas perdas e procurar os seus bancos, quem lhe forneceu crédito, né? Mas nós sabemos sim que principalmente as regiões Sudoeste, Centro-Sul,
sudeste do estado foram muito afetadas. Alguns casos nós temos encontrado também mais para o norte do estado, com excessos de vazão em muitas bacias hidrográficas, que acabam, inclusive, levando a lavouras recém-plantadas por conta do excesso, do volume de chuvas em pouco espaço de tempo, em curto espaço de tempo. Essa semana e na semana anterior nós tivemos uma trégua das chuvas, tivemos um tempo mais estável, com sol, com menos nebulosidade, mas ainda assim alguns prejuízos já foram consumidos. Perdemos o sinal aí com a Ana Paula Kowalski, da FAESP, que voltou. Vamos voltar à nossa conversa. Foi rapidinho, mas pode continuar aí na linha de raciocínio. Você estava falando das lavouras atingidas, não é? Nesse caso, qual foi a cultura mais atingida? Nós tivemos o final de ciclo das culturas de inverno, trigo, cevada, aveia. Também tivemos alguma coisa de plantio já de feijão e de soja realizado, principalmente no sudoeste do estado. Algumas lavouras de arroz, né, mais localizadas para o noroeste do Paraná. Então, temos alguns prejuízos pontuais. Essas são as lavouras que ou estão em fase de implantação ou estavam em fase final de ciclo e que estão tendo prejuízos registrados. Nesse caso, os produtores chegam a pensar em fazer o replantio? Algumas áreas já com replantio, porque não há o que fazer, né? Se você perde, se lavouras recém-plantadas foram atingidas por um excesso de chuva em pouco tempo, realmente não, você perde a semente, o adubo que colocou no solo, as plântulas menores, e realmente ele precisa recorrer para o replantio e acaba acumulando aí um prejuízo também, né? Ana Paula, para a gente ir finalizando, a situação do trigo aí no estado, colheita finalizada, porque tinha dado um acamamento, não é? O trigo, infelizmente, nós não temos tínhamos uma boa perspectiva de safra, com produção principalmente, né? Foi uma área plantada expressiva, a produtividade esperada era boa, mas nós já tivemos da metade para frente do ciclo um excesso de chuvas, excesso de umidade, que acabou prejudicando tanto a produtividade quanto a qualidade do cereal colhido. Essas lavouras mais do final da janela de plantio foram as mais afetadas, porque pegaram muita chuva realmente e tiveram a qualidade grandemente afetada, infelizmente. Qualidade, volume, produtividade, tudo afetando quando a gente fala de trigo. E preços, então, Ana Paula? Os preços já eram complicados, né? Era um cenário de preços muito complicado para o produtor, porque ele já vinha caindo desde o final do ano passado, principalmente. E os custos de produção ainda foram elevados para esses produtores que plantaram do final do ano para cá. Então, o equilíbrio de contas já estava prejudicado, já estava difícil de se fazer entre custo e receita, e agora fica um pouco pior, porque nós temos perda quantitativa, tem perda de renda. Então, realmente nós estamos numa situação aqui no Paraná que nós já estamos vindo de safras sucessivas de perdas, primeiro por seca, depois por excesso de chuva e alguns outros eventos no meio do caminho, e isso tem descapitalizado o produtor de forma muito expressiva. E isso a gente percebe, inclusive, pelo ritmo de compra de insumos e pelo próprio relato que eles nos fazem de que realmente está difícil de você pensar numa perspectiva de investimento na atividade, porque o momento está sendo de pagar a conta ou nem isso, tentar se manter até conseguir uma safra boa. E pode, diante de todo esse problema aí, por conta do clima, né, das condições climáticas, o produtor ele pode diminuir a área em alguma cultura, Ana? Ainda não se fala em redução de área, né? Infelizmente, o produtor não tem muita alternativa, né? Se ele deixa a área em pousio, ele também não consegue
ter renda, né? Ele não consegue pagar as dívidas que ficaram, não consegue ter uma perspectiva para frente. O que se reduziu, sim, muito nas últimas safras, também em decorrência de uma série de outros fatores, como conflitos externos que acabaram afetando a oferta de insumos, por exemplo, foi o uso de fertilizante, né, mineral, substituição por fontes de fertilizante orgânico, que no nosso estado são abundantes em decorrência da produção de suínos e aves. Então, o produtor acaba lançando mão de outras alternativas para tentar diminuir um pouco o seu custo de produção. Mas a gente sabe que não é fácil, tem contas que você, infelizmente, não consegue manejar, né? Elas estão ali e você precisa impreterivelmente gastar a cada ciclo para poder produzir. Tá certo. Ana Paula, rapidamente, onde o produtor do Paraná ele pode saber mais aí sobre esse guia? As informações estão no nosso site do Sistema FAEP Senar Paraná, é só ele acessar sistemafaep.org.br, lá ele consegue tanto os modelos de renegociação quanto algumas informações complementares também. Tá certo, eu conversei com a Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico aí do Sistema FAEP Senar do Paraná. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu, Ana Paula? Até a próxima.